Olá, professor cursista, tudo bem? Olha, eu preparei essa aula para mostrar para vocês mais alguns recursos, né, que a gente foi catalogando e foi vivenciando aí no contexto da formação docente e das visitas técnicas que a gente realiza. Alguns recursos são, né, lá do Laboratório de Tecnologia Assistiva da UFSCar, outros são da UFSCar, outros são de palestras que a gente fez ou que visitou, e alguns são de professores também, né? No fórum vocês postaram vários materiais para a gente, isso foi muito legal. E é legal ter esse acervo para a gente poder compartilhar e divulgar práticas exitosas também para outros espaços. Então, em relação a pessoas com surdez, é, eu defendo, né, que até que um mapa conceitual pode ser uma tecnologia assistiva, né? Se ele for usado para acessibilizar o ensino, né, com um foco específico para uma pessoa com deficiência, para uma pessoa surda, por exemplo, ele entraria assim também como uma tecnologia assistiva. Ele não é se ele for para uso de todos os estudantes, mas se ele tiver com foco o estudante com deficiência, ele entra como tecnologia assistiva, assim como os calendários, que tem libras, o mapa do Brasil, por exemplo, com os sinais de cada estado brasileiro também, a gente pode nomear enquanto recurso de tecnologia assistiva, jogos pedagógicos que vão ter, né, quebra-cabeças, jogos da memória também com a questão da Libras ali vivenciado, então ele entra com uma tecnologia assistiva para suporte ao ensino, os relógios, com libras ali colocados também. Então, esses recursos, eles entrariam sempre com tecnologia assistiva se o foco deles for a acessibilizar o ensino para a pessoa com deficiência. Em relação à surdo-cegueira e deficiência múltipla, a gente já falou um pouquinho, né, do conceito de surdo-cegueira lá em outra disciplina, mas a gente tem, né, em sugestão lá do MEC, lá desde que a gente tem o caderno que fala sobre a surdo-cegueira, a gente vai falar sobre as caixas de antecipação, os objetos de referência, o uso dos calendários para que o estudante saiba a sequência do que vai acontecer, né, em cada momento ali que ele está no ambiente escolar. Então, isso também entraria enquanto tecnologia assistiva. Em relação a recursos pedagógicos acessíveis, né, e a comunicação alternativa, que a gente vai falar em outro módulo, a gente tem alguns recursos que são comprados no contexto de papelaria. Então, por exemplo, né, lápis triangular, que hoje é bastante usado na educação infantil, ou aqueles lápis mais largos que tem também, que a gente usa nos anos iniciais, quando a criança está aprendendo a segurar o lápis, canetinha mais largas. Elas podem servir para algumas crianças que precisam de engrossador, né? E aí a gente consegue fazer uma outra pega da criança no lápis, colas em outros formatos, em formato de bastão, em formato líquido, mais em formato de caneta, borrachas com outro peso, com outro tamanho, né? Tudo isso entra enquanto tecnologia assistiva, se a gente tiver com foco a acessibilizar o material para a criança com deficiência. Né? Tem, por exemplo, né, recursos que a gente faz com material de baixo custo, aqui com tentar mostrando fotos de recursos com bolinha de isopor, com cone de isopor, com EVA, com mangueira, todos esses, né, trabalhando com equipe multiprofissional, com TO, com fisioterapeuta, ou entendendo aí como a gente facilita a pega da criança no lápis, a gente consegue também acessibilizar para que, né, o foco seja na aprendizagem na escrita, não importando qual o recurso, né, qual que é a forma de acesso à escrita, ao lápis que a criança vai ter. Engrossadores feitos com um EVA, por exemplo, então aqui a gente tem de uma caneta e um lápis, os dois com o EVA cortado em tirinha, enrolado nesse recurso, e a gente tem uma imagem do lado de uma criança cadeirante que está usando a mesa para cadeirante, que é um recurso de tecnologia assistiva, a pauta ampliada, que a gente já falou um pouquinho, com uma fita crepe grudada, a folha grudada na mesa, e ela está usando também o lápis, que foi feito com o EVA e um elástico, como um engrossador ali, para ela poder fazer a escrita, sendo uma criança com paralisia cerebral.
A gente tem aqui também as fotos de alguns suportes de folha que foram feitos, foram pensados para a criança ter, acesso a uma folha que não deslize na carteira, que não escorregue com o manuseio. Então tem um que é feito, né, já pensando na escrita em linha, então à esquerda tem um que são 2 EVAs, uma em cima e um embaixo, um deles dos EVAs é cortado em tirinhas para fazer a demonstração da linha. Tem uma imagem acima que é uma madeira, né, uma madeira que foi criada por uma professora num curso que a gente deu. Então é uma madeira que é uma madeira furada e ela colocou elástico de plástico de pasta em cada furinho, que aí isso dava uma estabilidade para o lápis quando a criança ia tentar escrever ali naqueles espaços entre um elástico e outro. E ali embaixo também tem um apoio de folha feito com EVA, e nesse especificamente tem inclusive um velcro que a gente pode trabalhar com comunicação alternativa. Esse recurso foi feito pela professora Rita, que dá aula lá em Rio Claro, né? Alguns que eu mostrei foi da professora Adriana, da UFSCar, esse é da professora Rita, que é professora da Educação Básica de Rio Claro, para usar em contexto real, quando tinha uma criança com deficiência física, e ela fez os recursos pedagógicos de sala de aula confeccionados com papelão e imã, madeira e imã, né, ou com um papel mais grosso que a criança conseguia fazer manuseio sem danificar, né, como eram os recursos feitos na sala que ela estava trabalhando. Ou tem imagens aqui de quebras-cabeças, tanto de poesia, de texto, quanto de imagens, feitos com caixinha, né? Caixinhas de pasta de dente, caixinhas de sabonete. Então, são recursos feitos com material de baixo custo, mas que exigiu estudo e pensar, né, no que se adequava especificamente para a criança que ela estava trabalhando. Então, não é sempre que a gente tem o recurso pronto para comprar, por exemplo, e nem o dinheiro para comprar. Mas o nosso conhecimento também faz com que a gente consiga fazer recursos de tecnologia assistiva. Né? Então, aqui tem também réguas que estão com cano, manilha de bicicleta. Esse aqui também eu gosto muito de mostrar informação, que é um livro infantil que podia ser muito bem, né, ter um cuidador ali do lado, virando as folhas do livro para aquela criança, um estagiário, né, e aí tirando o foco da autonomia da criança de poder fazer o próprio manuseio e leitura do livro. Então, foi colado ali no livro palitos de sorvete, que a criança conseguia virar as páginas com autonomia. Tem uma outra experiência também que, além do palito de sorvete, foi colado velcro em cada palito de sorvete e numa pulseirinha que foi criada para a criança poder virar as folhas também com autonomia. Aqui a gente tem recursos feitos para alimentação, especificamente para esse espaço de alimentação, também presente no espaço da escola. Então, tem imagens que a gente tirou foto lá na ACD de São Paulo, para vocês, é legal a gente ver isso, né? Feitos também, ó, com cano, esparadrapo, manilha de bicicleta, Durepox, a gente trabalha com os recursos que a gente tem, porque o nosso foco é qual é a acessibilidade que a criança precisa, né? Então, nem sempre a gente tem dinheiro para importar um recurso ou para ter um profissional que faça, né, com um recurso mais bem acabadinho, né? O foco é estar sendo usável para a criança. Aqui, então, pensando em contexto da escola, que a gente não tem só crianças com deficiência, a gente tem adultos também, né? O uso do copo descartável, né? Então, aqui tem um apoio de copo descartável com aba feito de durepox, outro de cano e tecido. Prato, que a gente cola um velcro, um anti-relevo embaixo, né? Um relevo anti-deslizante embaixo. Esse era que aparece na foto, um prato com um fundo de jogo americano emborrachado, colado, né? Um apoio de EVA para a criança poder ter um espaço maior até chegar na boca, para ela não derrubar a comida. Então, o foco maior sempre é a autonomia, a gente tentar conquistar a autonomia. Como na hora do banho, né? As escovas de dente com velcro, com engrossador, esponja de banho, saboneteira. Então, ali são recursos que a gente foi criar.
foram criados e foram pensados na perspectiva do usuário e entendendo que mais importante do que a aquisição do recurso, a gente pensar qual seria o uso e entender também o que a gente tem em casa para poder confeccionar no espaço da escola. Outros recursos de tecnologia assistiva são recursos ópticos, né, especificamente. Então, aqui a gente está mostrando várias lupas, que quem faz a sugestão de uso é um profissional que chama ortopedista ou o oftalmo, né? Então, tem lupas ampliadoras. Aqui também aparecem nas fotos óculos que tem que dá a possibilidade de a gente enxergar com filtro. Então, tem um filtro vermelho, um filtro amarelo, um próprio óculos de sol um pouco mais fechadinho. Lupas do tipo binóculo, que também são interessantes para alguns tipos de visão, né? Especificamente ali na baixa visão. Temos também as lupas digital, né? Antigamente a gente comprava muito recurso de lupa, agora a gente tem também especificamente os recursos que a gente instala no uso do computador, do tablet, do celular. Isso ajuda muito as nossas crianças e os adultos também. Tem a imagem aqui de uma lupa de TV também para fazer ampliação, que é legal, tem espaço de biblioteca, espaço de uso comum de pessoas com deficiência visual. Mostra aqui para vocês também um teclado com colorido, que é um teclado que tem contraste ali também, né? E tem as teclas ampliadas, que pode ajudar em relação a algumas crianças com deficiência visual ou com deficiência física, e também os teclados colmeia, que hoje tem modelos que a gente consegue fazer impressão dos teclados colmeia na impressora 3D ou fazer o corte na cortadora laser também a gente consegue. Tem as ponteiras, que ajudam a gente moldar em relação ao braço da criança ou do adulto, né, para que ele consiga fazer a digitação no contexto do teclado que a gente mostrou, principalmente do teclado colmeia. E a gente entra na gama enorme que a gente tem de acionadores, de mouse e de recursos de tecnologia, aí com um pouco mais de custo, né, de aquisição financeira, mas que nos ajudam a que todas as crianças consigam fazer acesso aos recursos de computador. Né? Hoje a gente tem óculos que a criança consegue comandar o computador só com virar dos olhos. A gente tem programas também que vão lá na pupila do olho e a gente consegue acionar de diferentes formas. Então, antes de a gente falar que não dá para a criança fazer, a gente tem que nos questionar o que a gente não sabe de uso de recurso e que não dá para a criança aprender o uso desse recurso. Então, aqui tem mais teclados que são do tipo sensores muito fáceis de a gente poder teclar e poder vivenciar. Alguns podem ser acionados com o pé, com qualquer parte do corpo, né? Quando clica ali naquele recurso, vai poder acionar. E aí eu trago aqui para vocês verem, né, um outro tipo de máquina Braille, além daquela Percos, que a gente sempre vê, né? Essa aqui já vem com a tecnologia de mostrar para a gente qual que é a letra que a gente está digitando, e aí ajuda também ao docente, ao professor que não tem a fluência em Braille. Então, acho que era o que eu queria mostrar para vocês nessa aula, né? Continuando a aula anterior, era a gama que a gente tem de recursos e o que isso nos ajuda a pensar que antes da gente entender e falar que não é possível que aquela criança aprenda, né? Ou que o impedimento está na criança, a gente tem que entender a quantidade de tecnologia hoje existente ou que pode ser criada, né? Recursos que podem ser criados para que aquela criança tenha o direito de ter acesso ao ambiente, a todo o contexto, ok? Então, volto aqui daqui a pouco no próximo módulo para a gente poder papear mais. Falem comigo no fórum, eu gosto muito da devolutiva de vocês no fórum. Dá o direcionamento para as próximas aulas e para as próximas disciplinas também. Um abraço a todos!